Maldade, romance reprimido, ódio e também como tudo o que aconteceu de ruim foi culpa do Guts. Bom, mais especificamente culpa do triângulo amoroso entre o Guts, a Casca e o Griffith. Berserk é uma história intensa e gótica de romance. Sim, romance, com uma visão bastante sombria. O gênero principal é fantasia escura, ou Dark Fantasy, e explora o conceito do mal. O conceito de mal é visto de maneira diferente pelas culturas e religiões no mundo, e em Berserk, duas das visões se destacam. A primeira é a visão da Alta Idade Média, onde vê o mal como algo distante dos planos de Deus, uma corrupção do bom, do divino. Já a segunda é mais atrelada ao Japão antigo, que entende o mal como um desvio das regras da sociedade. Vamos dar uma olhada mais de perto o arco da Era de Ouro, que de longe é o arco mais famoso de Berserker, e é onde que dá para explorar um pouco mais sobre essas teorias. Esse pedaço da história mostra tudo sobre o Guts, desde como ele começou até o que tá rolando agora. A gente vai mergulhar nas relações complicadas que ele tem com a Casca, o amor da vida dele, e também com o Griffith, que é o seu principal rival. Essa parte da história é importante pra gente entender como que tudo ali gira em torno do Guts e o porquê dele ser culpado do eclipse acontecer. Deixando bem claro aqui, galera, que eu não tô passando pano pro Griffith, nem nada do que ele fez. É mais uma teoria mesmo. Na história, a gente cai de paraquedas numa época onde os demônios estão por toda parte. Esse começo mostra como que os humanos e essas criaturas sobrenaturais começaram a conviver de uma forma não muito amigável, né? Até porque os demônios tentavam de qualquer forma devorar as pessoas, então, pô, não dá pra viver tranquilamente com eles. O interessante é ver como que os humanos deixaram isso acontecer e como suas escolhas abriram caminho para esses seres dominarem as cidades e os campos. Em Berserker, não é só falar que demônios são ruins, o buraco é muito mais embaixo e mostra que pensar demais sobre essas criaturas pode fazer com que eles venham até você. A história também tem um lado bem sombrio no romance, com um triângulo amoroso entre a Casca, o Griffith e o Guts. E esse rolê todo mal resolvido vai culminar no eclipse, que a gente vai ver daqui a pouco. O Guts, ele é o personagem principal dessa obra, e ele já começa o Arco de Ouro já metendo o pé na porta. O Kentaro Miura, o criador, ele se inspirou em várias coisas para criar o Guts, e ele é bem diferente dos outros heróis que a gente vê por aí nos mangás. O começo dele é bastante pesado, ele já nasce em um cenário de morte, ele é filho de uma mulher que havia morrido e estava pendurada. Ele sobrevive a tudo isso e é encontrado por um bando de mercenários, e eles até acham que ele já estava morto, e desde o início a vida dele já é marcada pela morte e pela guerra. A mãe do Guts, ela havia morrido de uma forma que a gente nem sabe direito como foi, e depois que um bando de mercenários acaba encontrando ele, uma mulher pega ele para criar. Ela tinha acabado de perder um filho e vê em Guts a possibilidade de ser uma mãe. O Gambino, que era o chefe dos mercenários, ele deixa a mulher cuidar do garoto e até tratava ele como se fosse uma espécie de filho mesmo. O Guts cresce no meio desse pessoal que só pensava em matar e desde pequeno ele já aprendeu a se virar na briga. Ele teve que se acostumar a utilizar espadas gigantescas porque o bando de mercenários ali não tinha uma espada para criança. A sua mãe acaba pegando uma praga que estava dizimando várias pessoas e infelizmente ela acaba morrendo. Aí o Guts, ele fica só com o Gambino, que era pra ser um tipo de pai pra ele, porém esse cara aí tava muito longe de exercer esse papel. O Guts queria a todo tempo o carinho e a atenção dele, mas exigir carinho e atenção em um ambiente daqueles era um artigo de luxo. O Gambino, ele era durão com o Guts e não pegava leve, mas às vezes ele até dava um pouco de atenção. Isso fazia com que o Guts pensasse que o Gambino realmente se interessasse por ele. Porém, chega um fatídico dia que o Gambino acaba vendendo o seu próprio filho para um dos mercenários. Essa parte aqui é uma parte bastante traumática na vida do Guts e até pra gente que tá lendo. Aquilo acaba machucando bastante o personagem e ele não acredita em hipótese alguma que o seu pai havia feito isso com ele. Tempo depois, o Gambino acaba se machucando em uma batalha e fica preso numa cadeira de rodas. Mesmo assim, o Guts, ele quer a qualquer custo agradar o seu pai e ficar ao lado dele, fazendo que o Gambino sinta um enorme ódio pelo garoto. Em um momento de fúria, ele coloca a culpa de tudo de ruim que está acontecendo nele, ele culpa o Guts, inclusive pela morte da sua mãe adotiva. Sem saída, o Guts se vê encurralado e em um momento ali de tentar se defender, ele acaba matando o próprio pai. Isso acabou deixando o Guts com uma culpa gigantesca e ele fica se remoendo bastante pelo fato de ter matado o seu próprio pai. Depois dessa, o Guts acaba vazando desse grupo de mercenários e
acaba caindo no bando do Falcão. Lá ela conhece a Casca, que é uma guerreira fiel ao seu líder, e também o Griffith, que é o chefe do bando, e ele tem uma aura um pouco mágica. Por ele ter esse jeito um pouco andrógeno, ele chama atenção e causa impacto no Guts e também na Casca, e ele parece ser um ser de outro mundo, como se fosse um anjo caído. E isso acaba mexendo com o psicológico de todo mundo que vê ele. É como se ele causasse uma certa hipnose nas pessoas. Com o passar do tempo, a Casca desenvolve um relacionamento um pouco complicado com o Guts. Ela meio que ama e detesta ele ao mesmo tempo. Mas quando o assunto é o Griffith, ela só tem admiração. É como se ele fosse um pai, como se ele fosse um deus pra ela. E cara, ela teve uma vida bastante sofrida, até que um dia o Griffith apareceu e salvou ela de uma situação bastante crítica. Desde então, ela é super fiel a ele, colocando o cara num pedestal, como se ele fosse realmente um santo. Desde o começo, o Griffith é todo trabalhado nos sentimentos pelo Guts. Ter o Guts por perto deixa ele meio que doido, fazendo com que ele agisse no impulso e não na razão. E ele era um cara bastante centrado, isso nunca tinha acontecido com ele. Tem até algumas cenas que rolam um climinha entre eles, se você gosta de ver assim. Mas o Guts, ele também tá na mesma. Ele tenta a qualquer custo chegar perto do Griffith. Porém, por agora ele tá famoso lá entre a nobreza, isso se torna algo praticamente impossível. E de longe, ele acaba ouvindo uma conversa que ele tá tendo com a princesa. O Griffith fala que só dá moral pra quem é amigo de verdade dele, e não pra quem só fica no seu pé. Pro Griffith, um amigo verdadeiro é aquele que faz o seu próprio caminho, podendo até mesmo bater de frente com ele. E isso mexe com o psicológico do Guts, pois ele percebe que ele só tá sendo um pau mandado ali. Ele é só mais uma peça para que o Griffith consiga concluir os seus objetivos. E isso mexe bastante com o Guts. E a partir desse momento ele decide que vai sair do bando do Falcão, pois agora ele deseja trilhar o seu próprio caminho. A Casca fica muito chateada quando descobre que o Guts quer ir embora, especialmente porque agora eles estavam bastante próximos um do outro. Mas então Griffith confronta o Guts e disse que ele só iria sair do bando se vencesse ele num duelo. O Guts acaba ganhando com extrema facilidade e mostra pra gente o abismo que existe em habilidade entre o Griffith e o Guts. Esse momento é o ponto de virada na história, porque até ali o Griffith nunca tinha perdido pra ninguém. Isso mexe bastante com o Guts e principalmente com os sonhos do Griffith, pois depois disso ele vai até a princesa, da qual já gostava dele, e eles acabam ficando juntos. Parece que ele só estava tentando esquecer os sentimentos que ele tinha pelo Guts. E é nesse ponto que reforça essa teoria onde Berserk é um boys love do mal. Tudo que ele consegue pensar nesse momento é no Guts. Ele não tira o cara da cabeça dele, seja pelo fato de se sentir traído, ou por ele ter desejos reprimidos, e agora ele só estava extravasando esses sentimentos. Mas ele acaba deixando muitas pistas e acaba sendo preso. Ele é colocado numa cela e torturado por bastante tempo. E a tortura acaba sendo mais pesada no quesito psicológico mesmo. Ele fica mais de um ano nessa situação. E mais pra frente na história, quando o Guts, a Casca e o resto do grupo decidem salvar o Griffith, tudo ali está diferente. Ele percebe que a Casca e o Guts eles estão bem próximos. Enquanto isso, o Griffith estava nesse estado deplorável. Ele não conseguia se manter de pé e ao menos segurar uma espada. Nem mesmo andar ele conseguia mais. Ele ainda é respeitado pelo grupo, mas agora ele acabou se tornando alguém que precisava ser protegido e não proteger as pessoas como era de costume. E isso é extremamente humilhante para ele. Imaginem todo o ódio que ele estava guardando ali durante esse um ano que ele ficou sendo torturado. Ele culpava o Guts por tudo isso. Tanto que quando o Guts encontra ele, ele tenta enforcar o nosso herói. Porém, por ele estar bastante fraco, ele acaba não tendo força o suficiente. E o Guts acha que ele só tá querendo abraçá-lo. O único que vê essa cena e percebe é o Judô. E nesses quadros dá pra ver que toda essa situação mexeu muito com a cabeça dele. Ao mesmo tempo, as coisas começaram a ficar bastante intensas no mundo, pois o eclipse solar estava trazendo um monte de acontecimentos sobrenaturais. Tudo começa a ficar sinistro com a aparição de monstros, deixando a vida das pessoas um verdadeiro caos. O ponto alto dessa parte da história é quando descobrimos que o Griffith sempre teve um berrelite, que nada mais são objetos com formas ovais com cara de humano um pouco embaralhada ali, um pouco estranha. Esses berrelites têm um significado todo misterioso, ligado a emoções fortes e sofrimento. O berrelite vermelho, que é o que o Griffith tem, ele é um pouco especial, um pouco diferente dos outros, pois eles dizem que quem possui um desse está destinado a se tornar
um dos membros da God Hand, que é um tipo de grupo poderoso ali do mundo espiritual. Esses objetos meio que fazem parte do outro mundo e do nosso mundo também. E ter um berrelite vermelho indica que o Griffith tá meio que ligado com esse pessoal aí estranho. Durante o eclipse solar, tudo muda quando o Griffith se torna o Fento. Tem uma cena marcante onde vemos uma versão do Griffith quando criança e ele é forçado a andar sobre um monte de corpos. Uma bruxa fala pra ele que se ele quiser chegar ao castelo que tá lá no alto, ele vai ter que passar por cima de mais gente. Depois de ter o seu sonho perdido, ser torturado por mais de um ano e perceber que ele estava predestinado a se tornar um dos God Hands, ele fica ainda mais puto. E o ponto de desequilíbrio máximo é quando ele vê o Guts tentando salvá-lo, nesse lugar aí na água. Ele até disse que se o Guts tocasse nele, ele jamais iria perdoá-lo. Embora fosse o portador desse berrelite, ele não era um simples peão do destino. Ele tinha a opção de escolher ser ou não ser um anjo. Porém, ele acaba sim escolhendo se tornar o Fento. Ele escolheu matar os seus companheiros e realizar o seu sonho. Ele escolheu trocar o corpo inútil que ele tinha por um corpo divino. Ele escolheu tudo isso, ele não estava destinado. Ele simplesmente escolheu, ele quis. E isso é outro fato para se pensar. Ele passou bastante tempo sendo torturado e ele sempre culpou o Guts. Como já disse no mangá diversas vezes, quando ele estava perto do Guts, o Griffith não conseguia agir com a razão, ele sempre agia no impulso. E agora que o Guts havia abandonado o grupo e decidido seguir o seu caminho sozinho, ele culpava o seu amigo por tudo de ruim que estava acontecendo com ele. Ou seja, na cabeça desse cara, ele realmente achava que o Guts era o culpado de tudo. Ainda mais quando ele descobre, quando o Guts está conversando com a Casca, que eles ouviram ele falando isso para a princesa, que só era um amigo dele quem seguia um caminho diferente. Por isso ele começa a nutrir um ódio gigantesco pelo nosso herói, já que tudo que ele tinha conquistado estava escorrendo pelos dedos de sua mão. E o pior de tudo, isso aconteceu quando ele estava muito próximo de realizar o seu sonho, e agora no eclipse ele se via podendo vingar o Guts e reconquistar o seu sonho. Se ele não aceitasse isso naquele momento, aquela ali era a última alternativa para ele, ele não ia conseguir nunca mais realizar os feitos que ele sempre sonhou. Ele não teria outra chance. Aí quando rola a oportunidade dele ter tudo de volta e ainda mais, ele não pensa duas vezes. Ainda mais porque ele estava bolado com o Guts e com a Casca estarem juntos. Ele não detestava a Casca, ele detestava sim o fato dela estar junto do Guts. Por isso ele desejava retomar o controle a todo custo, mesmo que para isso ele tenha que fazer coisas bem pesadas. Logo depois vem aquela cena de vingança muito triste e pesada com a Casca. E sim, ele fez aquilo para se vingar do Guts e deixa bem claro com os olhares que ele faz. A Casca, por estar sempre no campo de batalha, ela sempre sofreu bastante, mas isso aqui foi num nível bem hardcore. O Kentaro Miura, ele deixa claro ali nas cenas que aquilo ali foi bastante pesado e até mesmo desconfortável pra gente que tá lendo. Depois de tudo isso, o bebê que estava no ventre da Casca, que era filho do Guts, é afetado pelo Fento. E o bebê se torna um ser monstruoso, sendo praticamente filho do Guts e filho do Griffith. Esse pedaço da história acaba de um jeito bastante trágico, meio que lembrando aquelas tragédias antigas, onde parece que tudo já tá meio destinado a acontecer. Tipo, o Guts nasceu em um ambiente sombrio e meio que amaldiçoado, com a sua mãe morta e pendurada numa árvore. Agora ele vê o seu filho nascer em uma situação mais complicada ainda. Nas duas vezes tinha alguém querendo cuidar da criança, que era a Casca querendo cuidar do filho. Mas o Guts não aceita aquela criatura e tenta matá-lo, da mesma forma que o Gambino fez com ele. Parece que tudo não passava de um ciclo de ódio e morte, de ódio e morte. O Guts decide deixar a Casca pra trás e vai atrás de vingança contra o Griffith. E nessa parte da história, a Casca ela tá passando por um momento bastante difícil por causa desse trauma extremamente pesado que ela passou. Ela não conseguia se lembrar do Guts e nem do que havia acontecido. E os outros que sobreviveram naquela noite terrível do eclipse solar, eles ficam com uma marca. É como se fosse um aviso que eles participaram de algo, e aquele algo ali ainda não terminou. Então os fantasmas ficam a todo tempo procurando as pessoas que têm essa marca para finalizar o que já tinha começado. A partir disso, o Guts começa a agir de uma forma meio sombria, como se ele estivesse adquirindo as características desses monstros. Um ponto interessante é quando esses demônios falam do Deus criado pelos humanos, dando a entender que nesse mundo obscuro, o único Deus que existe é o que os humanos imaginam. Mas com tudo de ruim que tá rolando, parece que nem Deus existe mais.
sobrando só espaço pro mal tomar conta de tudo. Então o vídeo é basicamente isso, galera. É praticamente uma releitura da obra, como se o culpado de tudo isso fosse o Guts. Eu não concordo com isso, eu acho que o Griffith tem a total culpa de tudo de ruim que aconteceu. E mesmo sendo um personagem interessante, que cause um certo mistério na gente, a todo tempo a gente fica se perguntando o que diabos passa na cabeça desse cara. Mas é isso daí, se você gosta de vídeos relacionados a Berserker, deixa aí um comentário aí pra gente, que eu faço questão de ler tudo. E também tem outras teorias que eu quero trazer aqui pra vocês. Então deixa um like, comente pro YouTube indicar esse vídeo pra mais pessoas. E do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!